é nada fácil. Veja bem, família vascaína, o Boina chegou por aqui, conseguiu tomar de 6 do nosso maior rival, colocou o Galdames como craque do time, ainda queria levar do Vasco 3,5 milhões. Ô vida! A gente vai resenhar sobre isso e muito mais, porque hoje tem dose dupla de Vascão nesse domingão. Que calor é esse? Se você é do gelo, separa o gelo da água, do refri. É no refri porque tem muito Vasco hoje. Vamos destacar aqui o Vasco na Copinha e também o Vasco no Campeonato Carioca enfrentando o Boa Vista. E na Copinha um duelo difícil contra o Corinthians. E eu tenho aqui uma mensagem do nosso craque, camisa 10, Zuccarello, falando com você. E claro, vamos debater aqui o provável time que vai encarar o Boa Vista. Tem mercado da bola também, né? O canal Atenção Vascaínos confirmou que de fato o Vasco estava negociando com um volante colombiano. Tem uma resenha maneira aqui também do Scout Vasco, comparando Gabriel Veron, um ponta que o Vasco tem interesse, e também com Lloyd Augusto. Segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco pode confirmar essa contratação na semana que vem. E uma informação de agora há pouco do canal Na Torcida Vascaínos: Palmeiras quer sim o Ryan e tem o interesse de emprestar 2 jogadores do Clube Paulista. Reserva. E aí eu queria saber de você. Olha aí no elenco do Palmeiras, será que vale a pena emprestar o Ryan e pegar 2 jogadores reservas? Era a sua opinião. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Só quero te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos destacar aqui essa informação do GE sobre o Boina. Tá na tela. Vasco não vai arcar com nenhum valor referente à demissão do técnico Álvaro Pacheco, informa o GE. O técnico português entrou na FIFA contra o Cruz Maltino, pedindo os salários que tinha direito até o fim do contrato assinado em 2024. No entanto, a entidade deu ganho de causa ao Vasco, que não vai precisar pagar cerca de 524 mil euros, 3,5 milhões. A FIFA entendeu que o Boina não teve prejuízo por ser demitido, uma vez que o treinador assumiu a equipe saudita, um mês depois da saída do Vasco. A decisão da entidade não cabe recurso. Tô fazendo um sinal feio aqui agora, tá? Tá bom, Boina. Cara, eu sei que, poxa, não teve tempo, né, pra implementar aqui o seu trabalho. Me parece que depois que saiu do Vasco também, né, não tá conseguindo se firmar em lugar nenhum. Eu acho que ele fez um bom trabalho lá no Vitória de Guimarães e depois disso, Jesus amado, né? Mas assim, é difícil, cara, porque tem treinador que, claro, o nosso elenco tinha, né, as limitações, mas também chegou aqui mostrando um desconhecimento total do campeonato e do time, né? Não entendendo ali uma questão até física dos jogadores, um buraco no meio campo, pegando jogadores como o Adson, colocando do lado que o cara não se sente à vontade. Então, assim, é terrível, né? E ainda tomar um prejuízo desse de 3,5 milhões, já pensou um cara que conseguiu entrar para a história do Vasco, né, de uma forma negativa, tomando uma goleada dessa para o nosso maior rival. Ainda bem que o Vasco, né, não vai pagar nada aí pro Boina referente essa ação que ele entrou aí na FIFA, família. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre a Copinha, né? O Vasco encara hoje o Corinthians às 9h30 da noite, família. Eu não estou acompanhando assim tanto a Copinha, mas tá aqui, né? Eu tava vendo que o Corinthians passou para as quartas de final, empatou com o Ituano, né, por 0-0, e aí conseguiu a classificação nos pênaltis. Vale a gente destacar aqui também que o Vasco, passando do Corinthians, vai enfrentar aí ou o Palmeiras, o Grêmio, né? E aí, pelo que parece, assim, pelo que eu tô escutando, tenho certeza que você também, parece que o Palmeiras é o time a ser batido, né? Tá varrendo geral. Palmeiras nos últimos anos, de fato, tem uma base muito forte, né? Família vascaína, tanto que, né, Palmeiras tá aí. Você pega várias vendas do Palmeiras, né? Hendrick, Estevão, agora o zagueiro aí. O Palmeiras, de fato, tá bem estruturado, né? A família vascaína. Mas assim, falando um pouco dessa partida de hoje contra o Corinthians, quero trazer aqui o nosso craque, o camisa 10, o Zuccarello. Falou com você, tá na tela. Estamos numa crescente muito boa no campeonato. Creio que na primeira fase ali foram jogos complicados, jogos difíceis, mas estamos vindo uma adaptação numa crescente muito boa. Quero agradecer à torcida pelo apoio. Vocês vieram assistir nossos jogos. Conto com vocês nessa reta final de campeonato. O resultado a gente não controla, mas a forma de jogar é negociável. Então vamos dar o nosso melhor para, se Deus quiser, sair com o título. Meu 10, tu joga uma bola, hein, irmão? Tu joga.
Joga bem, muito bem, por sinal, e eu espero que ele esteja muito bem na partida de hoje contra o Corinthians, né? Vem chamando muita atenção pela qualidade técnica, pela velocidade, é um cara que se movimenta muito bem, né, no campo, joga ali pelo meio, mas cai pela direita, cai pela esquerda, sabe, né, bater bem na bola, fazer os cruzamentos. Destaquei aqui recentemente duas características dele que me chamaram muita atenção, que é a perna canhota, não usa só para caminhar, para correr, não, bate bem na bola com ela, faz os cruzamentos e tudo mais, tem muito recurso com a perna esquerda também, e o tesão, à vontade, sabe? Nesse jogo agora contra o Flamengo de Guarulhos, né, tem ali uma bola que ele vem correndo, né, para fazer a recomposição e consegue ali roubar a bola na entrada da área. Então é um jogador que realmente está chamando muita atenção, só tem 18 anos. E claro, tem outros atletas também do Vasco que tem muita qualidade. Hoje nesse jogo contra, né, o Corinthians, tem que acertar ali, né, a defesa, porque nesse jogo contra o Flamengo de Guarulhos, bem, um jogo tranquilo, o Vasco dominando, principalmente ali no segundo tempo, né, conseguiu marcar mais um gol. 3-1, mas depois a defesa começou a entregar a paçoca e aí o jogo, né, quase ficou complicado, podemos dizer assim. E aí quando você enfrenta um time contra o Corinthians, um time como o Corinthians, ou Palmeiras, ou Grêmio, né, você tem que ter muito mais atenção, né, pela qualidade dos seus atletas, até pela preparação, né, a gente entende que tem mais estrutura, então condicionamento físico, os profissionais são melhores para ajudar nesse sentido, a estrutura, né, para os atletas, então tudo isso influencia, então você tem que ter muito mais atenção para o Vasco conseguir passar hoje pelo Corinthians e chegar a uma semifinal, né, de Copinha. Vai ser muito show para essa garotada aí do nosso Vascão. Vamos destacar aqui agora o provável time do Vasco que vai encarar o Boa Vista. Essa Aquarema vai estar pegando fogo, eu vou te falar uma coisa. Tá aqui, família, ó. Ainda com o dedo machucado, Pablo não enfrenta o Boa Vista. Então, mais um jogo aí que o Daniel Fusato deve seguir, né? Mas eu queria destacar aqui o time do Boa Vista rapidamente, né? Porque tem aqui o Zé Vitor, né? Que passou pelo Vasco em 2022. O Vasco contratou ele do Marcílio Dias. E tem aqui o Matheus Alessandro, que é um jogador da base do Série C. E ele, né, faz um salseiro ali. Ele é habilidoso, ele é rápido. Eu acho assim, claro que não é parâmetro, pro nível que a gente vai encarar, sei lá, numa Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Mas hoje vai ser um bom teste ali pro Souza, né? Pro Luiz Gustavo. É um jogador rápido, habilidoso, né? Eu acho que vai botar ali a galera da defesa para correr um pouquinho, família vascaína. Mas tá aqui, ó, o provável time do Vasco: Daniel Fusato, Souza, Luiz Gustavo e Puma Rodrigues. Vitor Luiz fechando a linha de 4. Por que o Paulinho tá aí, Thiago? O Paulinho tá na seleção, né? Sub-20. Na cabeça de área, Zé Gabriel e Deluca. Maxime Domingues pode ganhar uma oportunidade aqui de meia armador. Serginho na direita, Jean Davi na esquerda e GB no comando de ataque. Assim, família, eu acho um erro muito grande, eu nem vou colocar na conta do treinador, a gente precisa entender isso, né? Que de repente chega aqui algum torcedor do Vasco, Thiago, mas o Ramon Lima tá pensando o quê da vida dele? Mais uma vez com o Zé Gabriel e Deluca, Serginho, e eu entendo, família, vem de cima, né? É uma decisão que vem de cima. A ideia é colocar os caras pra jogar, né? Pra torcer para que eles possam ter uma boa atuação e um time desse aí da Série B tentar a contratação desses atletas. O que não vai acontecer. O Vasco está fazendo a estratégia errada, né? Sabe aquela resenha? Quem tá no banco sempre é melhor que o titular? A gente sempre fica, bota aquele. É isso que tem que acontecer. A estratégia tá errada. Uma péssima partida contra o Nova Iguaçu, uma pior ainda contra o Bangu, e hoje vai ser também porque o jogo... Pô, Thiago, tu já tá secando os caras? Não é isso, família. Não é isso. São jogadores que não têm nível de Vasco. Eu venho com esse discurso aqui há algum tempo, que a gente tem que parar de defender jogador ruim. Beleza, o Zé Gabriel já ajudou em um determinado momento, ajudou sim, em 2023 ali, né, com o Ramon Dias, que botou ele de primeiro volante. O Deluca, infelizmente, teve uma grave lesão, né, voltou, aí foi emprestado e, sabe, não dá, não mostrou, né, o porquê o Paulo Brax contratou ele junto ao Bahia. Serginho com 450 mil de salário, que é isso? Que não dá. Então, assim, beleza, vou fazer o quê? É uma decisão que vem de cima, mas tá errado. Bota a molecada aqui pra jogar, bota o JP na dele, sabe? O Vasco tem muito mais a ganhar do que botando o De Lucas e a Gabriel. Cara, e dois jogadores que eu ainda vou te falar, assim, se você parar pra pensar que são jogadores que têm a mesma característica, De Luca é primeiro volante e Zé Gabriel, então bota um ou outro, sabe? Bota um num jogo, bota aí no outro jogo o De Luca pra ser titular, Zé Gabriel no outro, agora tá botando os dois. Ao meio campo do Vasco fica um deserto de ideia. Sabe a loucura que é? Olha o jogo contra o Nova Iguaçu, olha o jogo contra o Bangu, como o time não toca a bola, não tem nada, porque os dois não têm qualidade técnica nenhuma. Os caras são jogadores de marcação, então bota um ou outro e um segundo volante com mais qualidade. Eu tenho certeza que eles vão conseguir atuar melhor do que da maneira que tá. Então nem isso internamente tem alguém lá pra falar, não, bota o De Luca primeiro, aí no próximo jogo o Zé Gabriel, porque os dois têm a mesma característica, marcação. E aí quando o Zé Gabriel pega na bola ou o De Luca pega na bola, não sai nada. Não sai nada, porque o que o Zé Gabriel vai fazer? Toca pro De Luca, ele também não sabe. Toca pro Zé Gabriel, ele também não sabe.
Pô, vocês não concordam comigo não, família vascaína? Mas é isso, torcer para que o Vasco possa ter uma boa atuação e ganhar do Boa Vista, né? A galera tá com dificuldade aí, né? O CLC não ganhou ontem, Botafogo perdeu, então a gente tem que ganhar aí do Boa Vista, torcer aqui também pelo Jean Davi, Maxime, né? Que eles possam também aí, né, jogar bem e ganhar uma certa confiança. Família, chegando aqui pra gente falar rapidamente sobre mercado da bola. Ontem a gente trouxe aqui uma informação do canal Na Torcida, Vascaínos, né, em relação ao Matheus Uribe, volante, que a gente até comentou que o Flamengo tentou a contratação dele cerca, sei lá, de 6 meses atrás, um ano, não sei direito. E aí o canal Atenção Vascaínos confirmou, tá aqui, ó, o volante colombiano Matheus Uribe foi oferecido e esteve perto de acertar com o Vasco. O que a matéria tá pontuando aqui? Que a proposta para o Matheus Uribe, ele gostou, estava praticamente acertado com o Vasco, mas o Vasco teria, né, que se desfazer aí de alguns atletas nesse setor, que eu entendo que é o Zé Gabriel, que é o De Luca, né, para diminuir a folha e conseguir honrar com os compromissos com o Matheus Uribe. Isso não aconteceu, o cara não vai ficar esperando, né, vou esperar o Vasco. Não, aí, né, sabe, ele foi e acertou com o Atlético Nacional. De forma nenhuma quero culpar aqui o Zé Gabriel ou o De Luca e falando assim, ai, tá vendo, perdemos uma grande oportunidade. O erro foi da gestão anterior, da 777, né, que contratou esses jogadores, né, pagando, sabe, um valor que não existe para a qualidade desses atletas, e aí depois fica difícil para você negociar algum tipo de empréstimo, e aí você tem que dividir o salário dos atletas. Então, muita dificuldade. Pelas análises que a gente trouxe aqui, principalmente do Josa, né, seria um jogador para somar com o Vasco nessa temporada, família vascaína. Uma resenha que eu queria colocar aqui para vocês, né, eu estava vendo essa postagem aqui do Scout Vasco, né, ontem a gente comentou duas informações aqui sobre pontas, né, posso dizer pela ponta direita aqui, apesar que nos vídeos que eu vi do Lloyd Augusto, tem ali ele também atuando pelo lado esquerdo, né? Tá aqui, ó. Veja a comparação entre os números de Gabriel Veron e Lloyd Augusto, ambos especulados no Vasco. É isso mesmo, né? Segundo o Pedrosa, o Vasco pode acertar com o Lloyd aí na próxima semana, e o Vasco voltou a sondar o Gabriel Veron, que é um atleta do Porto. E aí, família, eu tô vendo aqui os números, posso até colocar para vocês aí, né, que o Lloyd Augusto supera o Gabriel Veron, basicamente todas as estatísticas aqui. É evidente, né, que a gente tem que pontuar que o campeonato turco, imagino eu, é essas coisas em comparação ao campeonato brasileiro e aonde o Gabriel Veron estava jogando. Mas assim, é o que eu pontuei, assim, tudo que eu acompanhei do Gabriel Veron no Cruzeiro, e olha que tem algumas partidas a gente acabou assistindo, né? Cara, não achei nada demais. Eu até assisti, pô, a final Racing e Cruzeiro, assisti o jogo inteiro. Gabriel Veron muito meia boca, mais ou menos, sabe? Não fazendo absolutamente nada. Mas é aquilo, é um jogador que já demonstrou uma certa qualidade, era muito badalado na base, mas no profissional não conseguiu vingar. Ah, pode ser no Vasco que ele vai encontrar esse nível e atingir esse potencial que a gente sabe que ele tem? Não sei, pode acontecer. Dependendo dos valores, eu acho que, né, não é uma contratação assim que vai valer muito a pena. Tem que realmente entender como é que é esse negócio aí, o que o Porto quer. Em relação ao Lloyd Augusto, a gente não pode falar muito, né, família? Tenho certeza que você acompanha pouco, né, o futebol turco, mas é o scout do Vasco aí trabalhando, né? Tá trabalhando, e a gente torce muito para que o Vasco possa acertar dessa vez, já que, na minha opinião, errou muito em relação ao Jean Davi. Chegando aqui na reta final agora, de fato, do nosso vídeo, eu quero destacar essa informação aqui do canal Na Torcida Vascaínos. Tá aí, ó. Palmeiras pode ceder 2 jogadores reservas para ter Ryan por empréstimo. Como já publicamos, o Palmeiras tem interesse no Ryan para 2025. Abel Ferreira já aprovou o nome do atacante do Gigante da Colina. A ideia do Verdão é ceder 2 jogadores reservas para ter o atacante do Vasco por empréstimo. O Cruz Maltino avalia a situação e colocará um valor altíssimo no passe do atacante, caso aceite a operação com o Alviverde. Os times estão conversando e as tratativas podem evoluir. O Clube de Regatas Vasco da Gama acredita na força de vitrine do Palmeiras em 2025. Tendo em vista que o time paulista vai atuar no Super Mundial e jogará contra times do mundo inteiro, né? Eu até comentei isso aqui com vocês, sem ler essa informação, que o Vasco poderia estar analisando essa proposta por esse motivo, e aí futuramente, né, vender o Ryan por um bom valor, família vascaína. Aquele vascaíno com senso de humor, né? Ele vai falar assim, Thiagão, eu entendo porque o Abel Ferreira quer contar com o Ryan. Lembra do jogo, Vasco e Palmeiras? Ryan botou o Flaco Lopes na cara do gol. Que bola que o Ryan deu pro Flaco Lopes fazer aquele gol, e o Vasco acabou perdendo, né, por 1-0. Brincadeira, eu sei que você tem muito senso de humor. Porque o Ryan, né, é bom jogador sim, família vascaína. Eu só acho que, por exemplo, no Vasco, ele ficando no Vasco, ele tem que definir, né, ali com o Carille. Poxa, Carille, eu posso até quebrar o galho, né, se você precisar de mim, que você também não pode fechar as portas, né? Mas a minha função é aqui.
na área, eu sou 9, eu quero disputar a posição aqui. E fala, mas eu chuto bem, eu tenho uma boa velocidade, vou fazer facão, né? Agora, lá de campo, eu não tenho tanto tesão para voltar para marcar, não tenho essa característica, sabe? Então deixou aqui de 9 e eu acho que ele pode render, porque eu tenho na cabeça no Campeonato Brasileiro, tá? Ele foi muito bem contra o Criciúma, jogando nessa função, inclusive fez um gol, e foi muito bem também contra o Bahia, naquele primeiro tempo que o Vasco fez excelente no ano passado, arrancou pênalti e tudo mais. Então acho que ele teve boas atuações nessa função e jogando na beirada de campo é difícil você lembrar aí uma boa atuação do Ryan, né, a família vascaína. Agora, eu fui lá no site do Palmeiras, né, oficial, e vi as opções, né, que o Palmeiras tem lá. Eu entendo que a gente pode até, assim, você pode pontuar algum jogador, e aí, né, ele não, pô, porque tem também aqueles jogadores reservas que vão participar muito da rotação ali do Palmeiras. Eu tô falando igual o basquete, né? Sou muito fã de NBA, mas vai participar dessa rotação. Palmeiras em várias competições. Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Super Mundial. Então tem jogadores reservas que, poxa, vão figurar ali direto também no time titular. E aí eu separei aqui 3 jogadores. Você pode até falar, Thiago, tu não sabe nada. Mas não é que eu tô dizendo que esses jogadores, né, eu gosto, mas de repente são jogadores que o Palmeiras entende que se esse negócio acontecer, se isso for verdade, né, de repente pode ser um deles. Posso colocar assim. O que eu separei aqui é o Fabinho, né, volante, jovem jogador. De repente pode ser um atleta nesse sentido. O outro é o Rômulo, né, que é um jogador que se destacou pelo Novo Horizontino. E até, né, recentemente eu vi que o Vitória tentou a contratação dele, mas acabou que ele não saiu. E aí acho que, como o Palmeiras contratou vários jogadores ali, né, pra frente, ainda tem o Rafael Veiga, aí Paulinho, tem o uruguaio lá, ele é um meio armador. Então pode ser um jogador que o Palmeiras, né, pode ali, beleza, vai pra lá. E o outro atleta, que tá há muito tempo machucado, né, que é o Bruno Rodrigues, né, ele teve uma grave lesão em 2024, não atuou a temporada inteira, deve estar retornando agora, voltando agora, e pode ser um atleta, né, que o Palmeiras entenda que, poxa, vai, né, tentar buscar o seu condicionamento, a sua performance em outro clube, já que o Palmeiras fez altos investimentos aí, né, no comando de ataque e ainda está tentando, né, contratar aí alguns jogadores, como o Claudinho e, né, contratou o Paulinho, Facundo Torres é um atacante, né, uruguaio, e aí tem, né, Felipe Anderson, Estevão até o meio do ano, de repente pode ser um atleta também que o Palmeiras conta aí, que tem essa ideia de emprestar para o Vasco, família vascaína. O Bruno Rodrigues, né, no auge ali dele no Cruzeiro, tanto que o Palmeiras contratou, poxa, seria uma opção interessante, né, um jogador versátil, que pode jogar pela beirada, joga de falso 9 também, mas é isso, muito tempo parado, né, não sei como é que vai ficar essa situação, mas de fato, se isso for uma realidade, verdade, eu acho sim que o Vasco analisa o empréstimo do Ryan dentro dessa possibilidade aí de disputar o Super Mundial, né, essa vitrine e vender ele futuramente, porque a gente sabe que o Vasco precisa, né, de papel colorido. Quero saber a sua opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.